Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de domingo, voltando a ser em duas partes, isso porque daqui até meados de julho, agosto, a gente vai ter sempre a segunda parte falando sobre NBA. Você está escutando a primeira parte, que vai ser sempre sobre a NFL. Como a gente vai entrar nos playoffs da NBA, eu vou aumentar para 2 episódios por semana sobre a melhor liga de basquete do mundo. E aí a gente vai até o final do draft, mercado de free agents da NBA. Aqui a gente continua a cobertura normal sobre a NFL. O programa de hoje eu vou receber o Felipe Vieira, do On The Clock, que é referência na cobertura do draft aqui no Brasil. E no finalzinho dessa primeira parte, eu tive um convidado muito especial. O ChatGPT, não sei como é que fala. A inteligência artificial, né, que vem sendo tão citada aí nas notícias atualmente. Eu conversei sobre draft com ela, isso mesmo. Eu mandei as perguntas, eu usei um site que transforma texto em voz. Não é aquele horrível do Google, não. Usei um melhorzinho que ficou... achei que ficou legal, parecia que eu tava conversando com uma pessoa mesmo. E foi bem interessante, uma conversa bem legal sobre o draft da NFL. Assim como eu tive com o Felipe, convidado humano do podcast hoje. A gente falou sobre os jogadores favoritos dele, sobre dessa classe, posições mais fortes, posições mais fracas desse ano, como é que foi fazer o guia. Então é isso, um programa bem legal. E aliás, como a gente vai receber aqui o Felipe Vieira, eu vou sortear não um, mas 2 guias do On The Clock, guia do draft, que eles lançam sempre no mês de abril. É muito completo, é um grande trabalho. Eu vou sortear 2 guias para 2 apoiadores do podcast Cara dos Esportes. Então, se você está precisando de um incentivo extra para se tornar apoiador, tá aqui esse incentivo. Até quinta-feira, todo mundo que se tornar apoiador, ou os apoiadores atuais que estiverem com a situação regularizada, vão concorrer a 2 guias. O sorteio vai ser na quinta-feira, às 18 horas, provavelmente. Não sei, pode ter... Vamos dizer, até às 18 horas você pode se inscrever. 18 horas, né? Tá programado lá, eu já tinha até colocado na minha agenda. Então é isso, se torne apoiador se você ainda não é, se você puder. Plano de R$14 por mês, ainda tem desconto se você assinar pelo Pix, plano de 6 meses ou 1 ano. Você tem acesso a um episódio semanal do podcast Cara dos Esportes e os meus textos na newsletter, 2 por semana. E você, claro, ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Link tá na descrição. Se você quiser, me manda uma DM no Twitter ou no Instagram que eu respondo lá, mando o link, te explico os planos. Então é isso, vamos conversar com o outro humano que vai participar desse episódio do podcast Cara dos Esportes, Felipe Vieira. Felipe Vieira aqui com a gente, On The Clock, uma das, se não a voz proeminente na cobertura do draft aqui no Brasil. Vamos falar sobre o guia do On The Clock, vamos falar sobre draft. Tá se tornando uma tradição, Felipe. Ano passado, com certeza, eu acho que no ano anterior ele também veio aqui no podcast para falar um pouco sobre draft. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, meu querido. Vamos lá. Abril eu sou sempre convidado para as coisas. Fico feliz por isso. Abril deve ser, tipo, direto sentado, podcast atrás de podcast, né? Quase isso, cara. Quase isso. É que aí já começa a ficar um clima melhor, assim, né? Porque a março, pra mim, é um terror. Porque a gente tá em processo de finalização do guia. E aí abril já é meio que colhendo os louros, digamos assim. Abril é só alegria. O guia do On The Clock saiu essa semana, né? E como eu falei na introdução do programa, vou sortear não um, mas 2 guias. Se você pulou a introdução do programa, volte lá e escute. Trabalho sensacional, do mais alto nível aqui na cobertura de NFL em geral aqui no Brasil. Antes de entrar no guia em si, que eu quero te perguntar sobre o processo desse ano, que eu acho muito interessante, queria falar sobre a classe de 2023 em geral, a classe do draft, né? Porque toda classe tem a sua particularidade. Não sei se você vê alguma específica para essa. Qual posição... Vamos começar da seguinte forma. Particularidade dessa classe e qual é a posição que você vê mais forte no draft esse ano? Acho que essa é uma classe mais fraca do que os últimos dois anos, assim. Se tem a impressão de ser uma classe melhor que o ano passado por conta dos quarterbacks, né? Porque a quarterback acaba chamando sempre muita atenção, então se fala mais de uma classe mais forte por conta disso. Mas, de forma geral, eu acho que é uma classe que fica abaixo do ano passado, abaixo de 2021.
Mas temos coisas positivas também, bastante coisas positivas. Eu gosto de destacar a classe de cornerback, que eu acho que é uma classe bem boa no topo, assim. Não tem um topo tão bom quanto era o ano passado, né? Que a gente tinha um Sauce Gardner e Derek Stingley, que eu acho que eram jogadores de uma prateleira acima. Mas a gente tem esses caras de uma prateleira 2, digamos assim, como prospecto, muito cheia, uma prateleira 3 também muito recheada. Então é uma classe com muita profundidade e muito cara para impactar no ano 1 também. E posição mais fraca? A posição mais fraca, eu vou te dizer que eu detesto a classe de linebackers. Não gosto muito também da classe de safeties, acho também uma classe inferior. Mas a de linebacker realmente é uma classe que quando eu olho, eu consigo ver aí uns 3 jogadores para ser titular na NFL. E então fica bem abaixo dos últimos anos também. A classe de linebacker eu acho que é um consenso até entre analistas, né? Que é muito fraca, né, em comparação a outros anos. E acho que explica também os contratos que a gente viu de linebackers na free agency, né? Porque você não ia conseguir suprir essa necessidade necessariamente no draft. O safety, pelo menos, tem o Brian Branch, né? Que é um cara que deve ser uma escolha de primeira rodada, né? Linebacker é uma... Não tem esse cara no topo, né? E tem realmente uma posição mais fraca. Mas sobre o guia, leve a gente pro behind the scenes. Como é que é o processo para fazer um guia? São quantos prospectos esse ano? É muito trabalho, tenho certeza. Como é que é o processo aí do Guia On The Clock? Cara, o nosso processo a gente começa em maio, para você ter noção. Só que em maio, junho e julho a gente... É um trabalho aí de 3 meses que a gente passa analisando o que a gente pode melhorar para o ano seguinte. Então, esse ano foi um self-scouting, né? Exatamente. E é muito difícil a gente não ter mudanças de um ano para o outro. E aí, ora a gente vai acertando alguns pontos, ora a gente fala, terminou o processo, mas enquanto a gente está no processo assim, chega em abril, a gente fala, acho que a gente comeu bola aqui e ali, algumas coisas a gente já consegue ter uma análise antes do jogador entrar em campo, digamos assim, pelo que a NFL acha do jogador também, né? A NFL, tudo bem, a NFL, ela não acerta sempre, mas ela tem um scouting muito bom. A verdade é essa, as pessoas acabam falando que tem muitos erros na NFL, mas é difícil você encontrar bons jogadores, né? Você tem um pool aí de 1.000 e tantos jogadores e você tem que selecionar os 30 melhores dele para sair na primeira rodada, digamos assim. Então parece simples, mas parece simples quando o trabalho já está muito feito, sabe? Então, é sempre muito complicado a gente analisar isso em maio, em junho, em julho, pensando já para a próxima classe. E a gente gosta muito de usar esse processo desses 3 meses para pensar em analytics, sabe? Agora a gente está mexendo em alguma forma ali para analisar a produção do cara, como que tal estatística traduz para sucesso na NFL. Então, esse é um trabalho de self-scouting que a gente faz muito forte nesses 3 meses. A gente já tem vários pontos aqui para discutir assim que acabar o draft, para a gente melhorar para 2024. Então, esses primeiros 3 meses são isso, e daí a gente pega ali em agosto, um pouquinho mais forte, já pensando nos próximos jogadores daquela classe, e aí passa realmente de setembro até dezembro, analisando muitos jogos ao vivo ali, porque você sempre acaba dando um valor mais alto para quando você está vendo o jogo ao vivo do que quando você vê o tape, porque você tem um feeling melhor da situação do jogo, né, do que você depois vê um tape, talvez em uma jogada que aconteceu ali, 3 jogadas que aconteceram em 12 segundos,
você não dá tanto valor quanto você deveria ter dado, quanto você daria se fosse um jogo ao vivo. Então é sempre importante ver os jogos ao vivo. E aí, cara, aí chega o momento mais crítico e mais trabalhoso, que é de janeiro a março, e daí é um processo intenso, né? São 200 jogadores que a gente leva para o guia, mas a gente analisa muito mais do que isso. Tem alguns jogadores que a gente analisa e não leva para o guia, porque imagina que o cara não vai ser draftado, ou que ele não está entre os 200 melhores. Então é um trabalho bem complicado, e terminando ali em março acaba sendo um mês de pouca vida social, assim, para quem tá no guia, sabe? Mas aí, terminando o mês, a gente, depois de passar por tudo esse processo de analytics, de combine, de Pro Day, porque a gente espera até o máximo para lançar o guia também, porque tem Pro Day que acontece no dia 3 de abril, a gente não pode esperar tanto. Teve um Pro Day que aconteceu no dia 4 de abril, por exemplo, a gente já tinha lançado, que mudaria uma nota aqui, outra ali. Então, é complicado, cara, mas é muito prazeroso quando a gente finaliza o processo, sabe? Um grande trabalho. Vai lá no ontheclock.com.br, o guia já está disponível. Compre, prestigie o trabalho brasileiro. E é um guia que eu lembro que eu achei muito legal. Acho que foi no The Athletic ou algum outro site, que o board de vocês fez parte do board que formou o consenso, né? Aquele consenso. Sim. Board. E eu lembro que você foi citado nominalmente. Eu não lembro qual o nome do jogador. Acho que era um center. Foi o Ken Jurgens. Que foi pro Philadelphia Eagles, né? Foi pros Eagles. A gente tinha o Jurgens como o site com a nota mais alta no Jurgens, né? Acabou que o Jurgens, ele ficou como reserva do Jason. Vai acabar sendo reserva de novo, porque a gente tá falando do Kelce, né? Mas é um cara que eu ainda tenho muita expectativa positiva com ele. O Jason Kelce chegou a fazer análise junto com o time de scouting dos Eagles. Falou que era um jogador que ele, dos últimos anos, era o que ele mais via ele mesmo no jogador, sabe? Então, era só pro comp? Não era, mas eu vou te falar, eu não fico buscando muito, sabe? Comparações assim, porque tem muitas vezes a gente acaba jogando muito acima uma comparação pro cara e cria uma expectativa exacerbada, assim, né? E acaba sendo a comparação sempre com estrela, né? Nunca exato. Aí o cara, tem poucas estrelas, não tem jeito, né? Exato. Você tem 100 prospectos comparados com jogadores pro bowler, sabe? Eles falam, cara, não é assim. Você vai ter muita comparação com um jogador que vai ser reserva mesmo. Então, eu não acabo fugindo um pouco, porque às vezes você acaba quebrando muita cabeça, um negócio que não tem muito sentido, a verdade é essa. Mas esse é um exemplo aí do trabalho do On The Clock já respeitado lá fora. E falando sobre consenso, né, tem sempre aquelas bots que pegam vários rankings e aí tem basicamente um consenso, né? Você desvia um pouco aqui, tu faz uma média e tu tem basicamente aí o ranking geralzão. E uma coisa que eu me interesso muito é quando tem alguém que tá muito fora do consenso. E a gente sabe que tem gente que tá muito fora do consenso, principalmente nessa época de abril, pra dar uma aquecida, né? Você bota o mock draft ali com um jogador muito diferente, um jogador muito fora da posição que ele vai sair. Você sabe quem tá querendo, realmente tem uma opinião diferente mesmo, e quem tá querendo aparecer um pouco, né? Não é o caso do Felipe. O Felipe é o cara que estuda esses caras. Eu queria que você citasse um jogador que você discorda do consenso geral que o público vê, especialistas veem, mas é um cara que tá ou muito mais baixo ou muito mais alto no seu ranking. Eu não gosto nem um pouco do Siaki Aika, de Baylor, defensive lineman. É um jogador que ele chegou a ser até um pouquinho antes do Combine, ser colocado ali em final de primeira rodada, segunda rodada na maioria das vezes. A gente
Quem comprou o guia já sabe a nota dele. Mas a gente deu uma nota para ele de jogador de body camp. Então é o cara que vai brigar para fazer roster e olhe lá, sabe? Então é um cara que eu tô muito, muito diferente do que estão comentando. Se fala muito da habilidade dele de parar o jogo terrestre, né? Isso aí para mim já é um ponto que hoje na NFL moderna já me dá um certo calafrio quando você fala de defensive tackle que só vai fazer isso, né? Eu acho que ele no pass rush ele mostra muito pouco, então já seria um cara limitado para parar o jogo terrestre. E a verdade é que eu não acho que ele é bom parando o jogo terrestre para compensar todas as outras falhas dele. Então é um cara que eu realmente estou bem abaixo do que está o consenso aí. Vamos ver onde que ele vai acabar saindo. Eu confesso que nas últimas 2-3 semanas tenho ouvido falar menos do Siatica. Talvez, aqui espero que não esteja sendo soberbo, mas talvez a NFL esteja pensando mais ou menos como eu estou pensando assim, em relação a ele. Porque quando a gente começa já a ouvir menos falar do jogador e a gente já está em abril, já começa a NFL ou a mídia a se ajustar ao que a NFL está pensando. Tem a questão do valor posicional também, né? Que eu acho que está cada vez mais sendo levado em conta no draft, né? Como você falou, né? Um defensive tackle que a especialidade é defender o jogo terrestre, ele ainda tem espaço, né? Mas o valor que ele traz para um time é limitado. Te vem à mente algum exemplo inverso? Algum cara que você tem bem mais alto do que o consenso? Eu vou te falar, eu acho que o Sam Laporta, tight end de Iowa, quer dizer, mais um tight end vindo de Iowa. Tight end U. Essa tem sido uma universidade produzindo muitos tight ends importantes na NFL. E eu vejo ele muito mais alto do que, às vezes tem mock com ele saindo em 4ª rodada. Para mim eu acho um absurdo, porque o Laporta é um cara com um route running muito bom, é um cara que jardas depois da recepção é um dos melhores tight ends da classe e é um cara que tem um atleticismo muito bom e, por incrível que pareça, ele é sólido bloqueando, sabe? Então é um cara que eu realmente não entendo por que não tem recebido tanto valor assim. Tô curioso para ver onde que ele vai sair na NFL, se o time que o draftar vai draftar mais alto, já pensando em ele realmente ser o tight end titular do time, porque eu acho que ele é isso, cara. Eu acho que é um cara para chegar e ser titular e tem potencial para ser um bom titular na NFL. O tight end você basicamente fala sobre o Michael Myers, sobre o Dalton Kincaid e depois todo mundo reconhece que é uma classe boa, né? Mas não tem muita discussão fora desse top 2 aí. Vamos ver se esse joga, né? Porque se for para um time que vai ser reserva, né? Que nem o Ken Jurgens, vai demorar até saber se você tá certo ou não. Eu pedi pro Felipe ele preparar o número 1 em cada posição dele. Algumas acho que são mais fáceis, a gente pode passar até um pouco mais rápido, mas separei as principais posições aqui e eu quero saber qual jogador que o Felipe mais gosta. Claro, o caso de salvas, que dependendo do time, encaixe e tal, mas pensando um time abstrato, neutro, assim, né? Quarterback, Felipe, quem é o seu número 1? Essa é uma discussão complicada. Foi uma discussão longa no processo do On The Clock também. Para quem não sabe, lá no On The Clock a gente trabalha em 4 cabeças, né? Tem eu, o Davis, o Rafão ficou um pouquinho menos participativo esse ano, mas ele também ajudou a gente. E o João Gelli, que é redator também do On The Clock. Eu confesso que eu fui o voto vencido nessa discussão, mas o meu quarterback número 1 é o Bryce Young, diferente do que está no guia, né? Inclusive ele tá como segundo ali, o CJ Stroud acabou saindo como QB1, porque eu fui o voto vencido. Mas eu acho 2 jogadores muito próximos de nível,
mas eu gosto mais do Young. Eu acho que é um cara que tem uma antecipação aí excelente, é um cara que processa o jogo como pouquíssimos eu vi. Eu acho que se ele tivesse 6'2" de altura aí, né, 1,83, 1,85, a gente já tava falando como, de repente, um melhor quarterback desde sei lá quando, porque esse é o ponto mais negativo com o Bryce Young, né? É a altura dele, o peso dele, se tem muita questão com isso, mas processando o jogo, lendo defesas, eu acho que o Bryce Young ele é um jogador de um patamar excelente, assim. Quem escuta o podcast aqui sabe que eu concordo com o Felipe. O Bryce Young é o meu favorito da classe por tudo que ele falou. Eu acho que o braço dele pode ser o maior braço dessa classe, por exemplo, né? Mas eu acho que é mais do que suficiente. Ele todos os passes, e gosto muito também dessa capacidade dele de criação, né? Improvisação. Eu acho que a altura é o que é, né? Ele não tem como ensinar ele a ser mais alto. E eu até acho que o peso me preocupa um pouco mais do que a altura em si, né? Porque ele é um pouco mais magro, né, do que outros quarterbacks mais baixos, mas enfim, o Bryce Young a gente tá de acordo aqui. Running back, Bijan Robinson, né? A questão é o quão alto ele vai sair, o Bijan Robinson, né? Acho que não tem debate, ele é um disparado, o número 1 dessa classe. O debate com o Bijan Robinson é se ele é melhor que o Barkley, né? E aí eu acho que são jogadores diferentes. Eu acho que o Barkley ele era mais atlético do que o Bijan, só que o Barkley ele sempre teve muito mais problemas em relação à tomada de decisão, a visão dele, que o Bijan Robinson eu acho que é excelente também. Então eu acho que são sabores diferentes, digamos assim, né? Eu particularmente eu prefiro o Barkley como prospecto, mas o Bijan também está nesse patamar. Então, só de estar nesse patamar, a gente já sabe o tamanho que é esse cara. É um grande prospecto mesmo, e eu sei que ele vai ser na primeira rodada. E até acho assim, dependendo do time, ter ele por um contrato controlado por 5 anos, eu faria? Não faria, mas eu entendo, né? Eu sei que meu WhatsApp, meu Twitter vai explodir quando ele sair na primeira rodada, mas podem ficar tranquilos que eu vou tá de boa. Se não for o Giants, que tem 1 milhão de outros buracos. Mas enfim, se for de novo, aí eu... Só falta ser os Cowboys também, Cowboys, né? Também seria... Pararam de sair de um contrato horroroso aí do Zeke. Seria... O mesmo erro seria cruel. Seria hilário. Eu, como torcedor dos Giants, eu adoraria ver o Cowboys fazendo isso. Wide receiver. Acho que esse é um pouco mais de debate, mas também acho que tem o número 1 claro, pelo menos, assim, parece pra mim, né? Quem que é o seu número 1? Pra mim é o Jackson Smith-Njigba. É um cara que é extremamente técnico, é muito refinado na área do route running. Como diria o Steve Smith, tem PhD em route running. É um cara muito seguro também, mãos muito boas, consegue criar muita separação. Aí se tem um pouquinho de dúvida em relação à velocidade final dele, né? Que realmente falta no tape. Às vezes a gente vê algumas jogadas ali que poderiam ter sido touchdowns, que ele acabou sendo tacleado por trás. Mas eu acho que ele é tão bom nas outras partes do jogo que ele fica até com uma certa distância em relação ao segundo wide receiver dessa classe. O Njigba realmente... E correr rotas bem no college, em geral, é algo que se traduz bem na NFL logo de cara, né? Eu acho que talvez seja a maior trait de wide receiver, assim, né? O cara consegue criar essa separação e com esse route running ele vai ficar aberto, né? Na NFL, e você estando aberto, você vai receber muito passe. Eu acho que esse é um cara que vai ter seus 7, 8 recepções por jogo, assim, sabe? Talvez ele não tenha big plays,
muitas big plays, mas ele vai produzir muito bem. Eu gosto de comparar ele com o Keenan Allen, né? Sei que eu falei que eu não gosto desse tipo de comparação, mas Keenan Allen é um cara que também que é muito técnico no route running e falta velocidade para ele. Mas quando ele está na NFL, alguém chegou em algum momento e falou: pô, o Keenan Allen sem velocidade eu não gosto, sabe? Não, ninguém nunca na vida falou isso. Então, eu acho que o Njigba vai ser uma escolha até bastante segura, assim. Tight end eu acho engraçado, não. Tight end tem dois caras aqui, né, mas são tão diferentes que são basicamente duas posições diferentes, né, que é o Michael Mayer, né, que é o tight end muito mais tradicional, o cara que bloqueia também, que não te traz um upside tão grande assim, esticando o campo e tal, enfim. E o Kincaid é basicamente aquele tight end mais wide receiver, né, que é o cara dinâmico mais como recebedor, né, aquela comparação que é foda, né, mas é meio tipo Gronk e Aaron Hernandez, né, que a gente lembra, né, que um era um tight end tradicional, outro era o tight end mais recebedor, então até é difícil, eu acho, dizer um número 1. Mas se você, nesse time hipotético, neutro, qual que é o melhor tight end na sua opinião? Cara, eu acho que quando você analisa o todo, você sai com o Michael Mayer como tight end número 1. Quando você, assim como eu, gosta de valorizar mais algumas outras coisas, e eu imagino que você gosta de valorizar mais a parte recebendo passes, você vai sair com o Kincaid. Eu, particularmente, dependendo da situação do time, eu acho que isso é o fundamental para quem é o tight end 1. Na minha análise, em algum time eu posso ter o Michael Mayer como tight end 1, em outro time eu posso ter o Dalton Kincaid como tight end 1. Eu acho que na maioria das vezes eu teria o Dalton Kincaid como tight end número 1. Porque ele vai me trazer mais no jogo aéreo. Então eu saio com o Kincaid, se eu tiver que falar aqui, eu saio com o Kincaid. Mas o Michael Mayer saindo primeiro também, zero problemas. Eu acho que vai depender muito do que você valoriza, do que você tem em mãos também, do seu time, porque pode mudar muito aí uma coisa da outra, porque, vamos lá, é um time que já tem recebedores mais estabelecidos ali. Cara, Michael Myers seria o tight end 1 da minha board. Mas é um time que eu ainda preciso de um pouquinho mais dos meus recebedores. Por exemplo, New York Giants, eu iria com Dalton Kincaid. Então acho que é isso, acho que é muito construção de elenco, assim. São basicamente duas posições diferentes. Tackle, quem é o seu tackle número 1? Tackle é complicado. O meu número 1, cara que eu acho mais técnico, é o Peter Skoronski. Só que o Skoronski, ele tem uma dúvida, que é a sua envergadura, né? O tamanho do braço dele é de 32 polegadas e 1/4. Não é uma envergadura ideal, passa longe de ser. Se fala muito nas 33 polegadas sendo o mínimo aceitável ali. E já assim, sendo uma discussão muito grande, né? O Rashawn Slater passou por isso. Ele foi muito bem na NFL, mas o Skoronski ainda tem a envergadura ainda menor. Então, por mais que o Slater tenha sido uma exceção, e a gente tem que trabalhar com isso, vai ter muito time que não vai ter o Skoronski na board, assim, ou vai evitar draftá-lo, porque ele pode ser um guard, né? E daí você, de repente, gasta uma escolha top 10 num jogador que vai jogar só como guard. Aí eu acho que você não está aproveitando tão bem o seu valor posicional, sabe? Então, vai ser uma discussão muito, muito difícil. Eu acho que ele tem condições de ser um offensive tackle na NFL, mas eu não ficaria surpreso caso ele realmente tenha problemas e seja colocado como guard.
de qualquer forma, ele estando como guard, você tem aí provavelmente um guard all-pro aí. Ele te oferece essa segurança, né, o Skoronski, né, que se errar a escolha, você vai ter um excelente guard, né, e esse negócio do braço é foda, né, porque eu acho que muita gente pode, vocês estão discutindo polegadas, né, mas é a diferença entre você conseguir você manter o edge rusher afastado, e todos esses edge rushers, os braços deles são muito compridos, os principais, né, e jogador da NFL em geral, se você prestar atenção, costuma ter muito braço comprido, né? Que eu acho que é uma característica importante, né? Então, se o cara tem um braço muito comprido, consegue encostar no tackle e o Skoronski não consegue encostar nele, não tem muito que você pode fazer, né? Mas ele com certeza ele é ajudado pelo Rashawn Slater, né? E é engraçado como alguns jogadores se tornam as pro comps, na comparação com o jogador profissional, mais populares, né? Porque acho que o Rashawn Slater, todo tackle agora que não é, tipo, protótipo físico, o Rashawn Slater, né? E o quarterback que é alto e móvel, se for branco é o Big Ben, se for negro é o Cam Newton, né? E é legal como é que essa gente vira, né, sempre o prospecto. O quarterback tem muitas ferramentas, é o Josh Allen e tal, tem problema de precisão, né? Mas o Skoronski com certeza ele se beneficia pelo Rashawn Slater ter sucesso na NFL. Mas se não for o Peter Skoronski, é o Paris Johnson, né? A maioria. Não sei se é o seu ranking específico, mas a maioria tem o Paris Johnson, né? Eu confesso que essa briga aí entre o dois, eu acho que tem a briga mais alta com o Darnell Wright de Tennessee, que eu acho excelente também. Só que ele é right tackle também, né? Então, talvez o Paris Johnson acabe... se bem que também não tanto faz aí nesse caso. Mas o Darnell Wright, eu vejo que ele tem... eu acho que ele é mais seguro, assim, um jogador mais seguro. Mas os dois são muito bons. O Paris Johnson pode jogar de left tackle, pode jogar de right tackle também. E aí o Wright acabaria sendo o meu offensive tackle número 1, caso Skoronski fosse guard mesmo, né? Entendi. Interior de linha ofensiva também não parece ser das classes mais prolíficas, pelo menos no topo, né? Não. Eu acho que, de forma geral, linha ofensiva nesse ano tá um pouquinho abaixo, né? O ano passado era uma classe muito recheada, acho que nos acostumou mal. Nesse ano eu tenho o meu interior de linha ofensiva como número 1 Joe Tippmann, de Wisconsin. Ele é center. Então, que a gente tá falando de center, não de guard. Se fosse dividir, o meu guard número 1 seria o Steve Avila, de TCU. Mas também é uma classe que, se você precisar, você vai ter que selecionar rápido, sabe? Porque é uma classe que não tem muita profundidade, assim, pelo menos na minha opinião. E então você vai ter que selecionar logo. A gente tem visto até alguns mocks com primeira rodada ali, com o Joe Tippmann saindo na primeira rodada, com o Michael Schmidt saindo na primeira rodada, o Steve Avila também. E aí algumas pessoas tomam um susto, mas a verdade é que se você precisa desse cara para completar a sua linha ofensiva, se você deixar para a segunda rodada, talvez você já não tenha mais, sabe? Então, eu sei que não é o ideal você buscar ali, né, pensando em valor posicional, pegar um center, pegar um guard na primeira, mas talvez seja necessário, e daí você vai ter que gastar um pouquinho a mais. Vamos passar para defesa agora. Defensive tackle. Qual que é o seu número 1? Quer dizer, parece ser meio óbvio, né? Mas não sei se... Como é que... Aliás, uma boa pergunta. Como que vocês fatoram os problemas fora de campo do Jalen Carter no guia? A gente simplesmente não fatora. Não pensa nisso, porque a gente não tem informação, a verdade é essa, né? Então a gente não pode trabalhar com rumor, com fofoca, com o que repórter tá falando, porque a gente não sabe se é verdade. Então é lógico que a gente sempre fica com um pé atrás, né? Fala, putz, por exemplo, o Carter
tem um fator que a gente viu, que não é fofoca, não é rumor, porque a gente viu, que é o Pro Day dele, né? O Pro Day dele foi muito ruim. Mas aí a gente também, quando a gente para e analisa e fala, pô, cara, o que estava passando na cabeça desse moleque ainda, né? Desse garoto aí que tem 21 para 22 anos, que acabou ali tendo sua parcela de culpa, digamos assim, num acidente de carro que levou à morte de uma pessoa que era conhecido dele. Então, como tá a cabeça? Como você acha que você estaria nesse momento, sabe? Então, a gente não faz ideia como estão sendo as entrevistas com o Carter, e ele pode cair por conta disso, mas a verdade é que a gente analisa o que está no tape, o que está em campo, e o que está em campo do Jalen Carter é excelente. Então é isso que a gente valoriza. É um cara que, se a gente pensasse qual que foi o último defensive tackle com uma nota tão alta quanto o Carter, a gente ia voltar lá no Quinnen Williams, que acabou sendo a escolha 3 para os Jets, foi isso? Se eu não estou enganado, acho que foi mais ou menos isso. Então, é esse o potencial dele. Eu acho que o Quinnen Williams era um prospecto melhor que o Carter, no campo mesmo, mas até algumas questões que tem com o Carter se tinha com o Quinnen Williams, né? Mas ele não joga, não tá sempre na rotação, não tem uma quantidade de snaps muito alta, mas foram 2 jogadores que passaram por defesas históricas e que você tinha um reserva à altura ali para você fazer essa rotação. Então, não me preocupa muito essa falta de snaps exagerada pro Carter, né? Apesar dele ter sido titular e tudo mais. Mas tinha uma rotação grande em Georgia. Então, fica essa questão aí do Carter, mas o que a gente viu em campo é excelente, cara. Os 2 caras que estavam na frente dele em 2021 também foram escolhas de primeira rodada, né? Que é absurdo o nível de talento, né? Que o Georgia tem. E isso é comum em defensive tackle também, né? O cara não ser um cara de, jogar 80% dos snaps. Você falava isso com o Jordan Davis no ano passado. Exatamente. Não tem tanto snap. Mas é o Carter. E daí esse ano, não teve tanto. Mas era o Jordan Davis. Então, é isso. Tenho certeza que alguns dos snaps que ele tava fora de campo vai ser um cara que vai sair em primeira rodada no próximo draft. Sim. Edge Rusher. Edge Rusher muito simples, muito claro, que é o Will Anderson, né? Acho que esse ano ainda a diferença entre o Edge Rusher número 1 pro Edge Rusher número 2 é bem gritante, pelo menos para mim. Eu sei que tem muita gente falando sobre o Tyree Wilson, mas para mim, assim, sinceramente, são prospectos em níveis completamente diferentes. O Will Anderson é um cara muito mais técnico, com uma capacidade de pass rush muito mais alta do que o Tyree Wilson. O Wilson é um cara que já é um redshirt senior, então ele tem 2 anos a mais de experiência do que o Anderson, e é um cara muito mais forte, né? Então o Wilson ganhava muito com a sua força física em relação ao Anderson, mas o Anderson, para mim, ele tem, não digo pacote completo, mas quase isso, assim. Eu acho que ele não tá num patamar de Nick Bosa, de Myles Garrett, desses caras dos últimos drafts, assim. Mas ele é claramente o edge número 1 dessa classe. Linebacker, você já adiantou que não é uma classe boa. Linebacker é difícil, porque eu vou te falar, qualquer jogador aqui que a gente discuta, para mim, se qualquer um desses sair na primeira rodada, acaba sendo um absurdo, assim. Porque eu não enxergo nenhum jogador com, ainda mais linebacker, né? Que a gente tem tido um histórico recente bem horroroso de linebacker saindo na primeira rodada. E eu não vejo nenhum desses caras com aquele pedigree de chegar e falar, cara, eu sou o dono aqui do miolo dessa defesa e tomar conta. Eu acho que todo mundo tem suas questões
E eu acho que vai ter cada um falando de um linebacker diferente. Vai ter gente que vai ter o Drew Sanders como linebacker número 1, outro vai ter o Jack Campbell, outro vai ter o Trenton Simpson. E eu, sinceramente, não acho que tenha uma resposta errada para essa pergunta, porque todos têm as suas forças e todos têm as suas fraquezas, assim, muito bem definidas. Eu, particularmente, eu tenho o Jack Campbell como o meu linebacker número 1. Embaixo seria o Trenton Simpson. Mas, assim, eu, torcedor dos Panthers, eu tenho uma necessidade na posição de linebacker no meu time. Os Panthers têm a escolha 39, né, além da 1. Eu pegaria o Jack Campbell na 39? Dependendo de quem está disponível, não pegaria. Então, assim, talvez seja um cara ali para pegar depois da escolha 40, para ficar mais confortável. Então, eu acho que, sinceramente, se eu fosse um tomador de decisão, eu não sei se eu draftaria nenhum dos 3. Eu acho que eles vão sair antes do que eu ficaria confortável em pegá-lo, sabe? Cornerback. Cornerback também é uma discussão boa. Eu acho que isso também é um debate que foi longo no On The Clock entre Christian Gonzalez e Joey Porter Jr., talvez para surpresa de algumas pessoas, né, com o Joey Porter, que acaba ficando um pouquinho para trás em alguns desses mocks, algumas boards de analistas. Eu acho que são 2 jogadores que eles vão te entregar exatamente o que você está buscando em um cornerback titular da NFL, com potencial de ser um daqueles corners que todo mundo vai ter inveja, sabe? Falar, eu queria esse jogador para vir para o meu time. Acho que os 2 têm isso. O Christian Gonzalez, ele é um cara que ele é muito jovem, vai ter 21 anos, passou a temporada com 20 e foi muito bem. O atleticismo dele é absolutamente espetacular. Ele ainda tem algumas questões a resolver ali no jogo terrestre. Acho que esse é um ponto que ele precisa consertar. O Joey Porter também é um cara com um ótimo atleticismo, talvez não tenha o atleticismo do Christian Gonzalez, mas também é muito bom. E ele tem uma envergadura que pouquíssimos jogadores terão na história da NFL, né? Você lembra que a gente estava falando ali do Peter Skoronski com 31 polegadas de envergadura, e o Joey Porter, que é um cara que tem uma altura abaixo do Skoronski, né, 5, 6 centímetros abaixo aí do Skoronski, a envergadura dele é maior que a do Skoronski. Ele tem quase 2 polegadas inteiras maior que o Skoronski. Ou seja, se o Joey Porter quisesse ser um offensive tackle, ele teria a envergadura ideal para ser um offensive tackle. Só que a gente está falando de um cornerback, que é uma coisa extremamente rara. Então, é um cara que ele deve saber, e ele sabe utilizar, na verdade, e ele deve aproveitar muito essa envergadura, porque faz muita diferença quando você é um cornerback. Então, ele traz isso para a mesa, que o Gonzalez também tem uma envergadura muito boa para corner, mas ele não é um completo freak, né? Inclusive no On The Clock nós temos a foto ali para os jogadores na capa, e Joey Porter tem uma foto que exemplifica muito bem isso que eu estou falando, que a mão dele, assim, ele estando em uma posição natural, as mãos dele basicamente batem no joelho dele, assim. Então, é um cara que eu gosto muito. Eu fico com o Joey Porter, mas também é uma discussão, assim, que para mim não tem certo e errado entre Porter e Christian Gonzalez. São 2 jogadores um pouquinho diferentes, e provavelmente o Christian Gonzalez vai ser o primeiro cornerback a ser escolhido, mas eu acho que a gente tem que valorizar o Porter também, que ele é muito bom. Muita gente gosta do Devon Witherspoon também, né? Também. Acho que já um pouquinho mais baixo, né? Ele aí definitivamente não tem essa envergadura, né? A altura dele é bem abaixo do que é o Porter.
tem um pouco de questão com essa altura dele. E eu acho que é isso que me faz preferir o Joey Porter e o Christian Gonzalez, sabe? O Devon Witherspoon, ele é muito bom jogador também, muito bom mesmo. Deve ser selecionado, inclusive, na top 12, alguma coisa nesse sentido. Porque ele também é muito... Esse é um dos caras que, se a gente atrasasse um pouquinho mais o processo, ele provavelmente subiria mais uma ou duas posições ali, ganharia um bonuzinho extra do Pro Day, que o Pro Day dele foi atrasado, foi depois que nós lançamos o guia. Então ele provavelmente teria ganhado aí um quebradinho de nota que subiria aí um pouquinho mais a posição dele. Não comparando os jogadores em si, né, mas lembra um pouco que que a gente tinha na temporada passada, né, que você tinha o Salce e o Stingley protótipos, né, e o Witherspoon mais o Trent McDuffie, né, que era um cara com uma produção muito boa, desempenho muito bom, mas não tinha tantas ferramentas físicas quanto esses outros. Para encerrar, safety, basicamente o consenso é Brian Branch. E é o seu também? Também. Acho que quem não tem o Brian Branch como o safety número 1 é porque ele não está sendo avaliado como safety, né? Porque se tem essa questão também. Um cara que chegou a jogar bastante de corner, como níquel ali. Então, se tem um pouco dessa dúvida. E essa versatilidade é muito útil na NFL hoje. Exato. Então, a gente acabou avaliando ele como safety também. Essa versatilidade dele é o que vai fazer com que ele realmente seja uma escolha, talvez, de primeira rodada até. O atletismo dele, ele não é elite, é um bom atleta, mas não é elite. E eu acho que essa classe realmente falta combinar as duas coisas, sabe? A gente tem alguns safeties com atleticismo elite, mas com outros pontos a resolver. O Brian Branch acaba sendo o mais completo, né? Mais preparado para chegar e jogar desde o primeiro ano. Então é isso, Felipe, muito obrigado pela sua participação, pelo seu cérebro. Como que o pessoal... Pelo seu cérebro, sou engraçado. Pela sua mente de scout, como que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho e o do On The Clock? Como é que o pessoal compra o guia? Quem tiver Twitter e quiser me seguir, arroba lipvieira, L-I-P Vieira, vai me ver falando bastante do draft nesse mês de abril. E também o canal no On The Clock, procura aí On The Clock no YouTube, tem muito conteúdo saindo por aí. Inclusive, esse ano fizemos análise até de kicker, e daqui a pouco chega a análise de punter no canal também. Provavelmente esse mês eu devo dar uma focada, inclusive em jogadores de dia 3, jogadores para ser prioridade de undrafted, porque é um conteúdo que eu nunca fiz, eu sempre tive vontade, o tempo nunca deixou eu fazer esse tipo de coisa, mas esse ano eu acho que eu vou conseguir fazer, então se inscreve lá no canal que vai ter muita coisa saindo, e quem quiser comprar o guia, ontheclock.com.br, só entrar lá no site, vai ter um bannerzinho logo na página inicial, guia do draft da NFL 2023, só clicar no banner e finalizar a compra. Já está lançado, né? Então comprou, recebeu na hora, principalmente se for aí por PayPal, por PagSeguro, porque daí o pagamento acaba sendo até automático. Se for por Pix, aí vai ter uns 30 minutinhos de demora aí, que é só até a gente confirmar o recebimento e liberar ali pelo sistema. Mas é isso. Quem quiser, ontheclock.com.br e Lipe Vieira no Twitter. Muito obrigado, Felipe. Bom trabalho aí nesse mês. Obrigado, meu querido. Estamos juntos. E ano que vem, se quiser me chamar de novo, só me chamar que é sempre um prazer. Muito obrigado, Felipe. Antes de passar para o chat de PT, eu tenho que revelar o vencedor do sorteio, né, do Pix de R$200 do último podcast. Foi o Felipe Norimasa. Parabéns, Felipe. Fique de olho, se inscreva para receber notificações do podcast Cara dos Esportes no WhatsApp. O número e o link estão na descrição. É a melhor forma da gente manter contato. Quando eu tenho tempo, eu respondo as pessoas por lá também. E você fica por dentro de novas promoções, por exemplo. De vez em quando eu lanço algumas
só por lá também no WhatsApp. Então não deixe de se inscrever. Vamos falar agora com a inteligência artificial, o ChatGPT. Bem, antes de mais nada, gostaria de dar boas-vindas ao próximo convidado do episódio hoje. Uma honra estar conversando aqui com o ChatGPT, inteligência artificial, muito ocupado, mas conseguiu nos dar alguns minutos hoje aqui no programa. ChatGPT, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. É uma honra estar aqui no seu podcast e conversar sobre a NFL com você. Estou muito feliz em poder contribuir com meu conhecimento e experiência sobre este esporte fascinante. Vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço, como uma inteligência artificial, será que você consegue explicar pra gente o porquê dos times não conseguirem transformar o draft numa ciência exata? As equipes da NFL investem tanto dinheiro, mas ainda assim parece que existe tanto que a gente não consegue avaliar. Na verdade, o draft da NFL é uma das partes mais imprevisíveis do futebol americano, mesmo para as equipes mais experientes e bem-sucedidas. Existem várias razões para isso. Em primeiro lugar, os jogadores do draft são essencialmente jovens em desenvolvimento que ainda não tiveram a oportunidade de se provar no nível profissional. Isso significa que suas habilidades e potencial são frequentemente difíceis de avaliar com precisão, especialmente porque muitos deles vêm de programas universitários com diferentes estilos de jogo e níveis de competição. Além disso, há muitos fatores que influenciam o sucesso de um jogador na NFL, como o esquema de jogo da equipe, a qualidade dos treinadores, a química entre os jogadores e muitos outros fatores intangíveis que não podem ser medidos com precisão. Por fim, há também a questão do fator humano. Mesmo as equipes mais bem formadas e bem equipadas com informações e dados podem cometer erros de avaliação, seja porque superestimam um jogador ou porque ignoram fatores importantes em sua análise. Por essas razões, o draft da NFL é mais uma arte do que uma ciência exata, e as equipes precisam contar com uma combinação de habilidade, experiência, intuição e um pouco de sorte para fazer as escolhas certas e encontrar o sucesso no longo prazo. Se você comandasse um time da NFL, o que você faria para tentar ser mais preciso na hora de escolher jogadores? Se eu fosse um general manager de um time da NFL, haveria algumas coisas que eu faria para tentar ser mais preciso na hora de escolher jogadores. Em primeiro lugar, eu seria extremamente rigoroso e detalhista na avaliação de cada jogador, levando em consideração não apenas suas habilidades físicas, mas também sua ética de trabalho, caráter, mentalidade e outros fatores intangíveis que possam afetar seu desempenho na NFL. Em segundo lugar, eu estaria constantemente acompanhando a evolução dos jogadores em potencial, observando suas performances em jogos universitários, combine, treinos privados e outros eventos que possam oferecer informações importantes sobre seu potencial. Além disso, eu trabalharia de perto com um corpo técnico altamente qualificado, incluindo treinadores, analistas e especialistas em dados, para garantir que tivéssemos uma compreensão completa de todos os aspectos do jogo e como cada jogador pode se encaixar em nosso sistema. Finalmente, eu estaria sempre buscando maneiras de inovar e experimentar novas abordagens para avaliação de jogadores, usando tecnologias de ponta como inteligência artificial, análise de dados e outras ferramentas para obter insights mais profundos e precisos sobre os jogadores. Com essas estratégias em mente, eu acredito que poderíamos maximizar nossas chances de encontrar os jogadores certos no draft e construir uma equipe vencedora na NFL. Você citou a análise de dados. As analytics estão cada vez mais presentes no futebol americano e muitas vezes parece que tem um cabo de guerra, né, entre o modelo mais tradicional de avaliação de jogadores, aquele que você confia basicamente no seu olho, e o uso de dados analíticos, né, números e coisas do tipo. O que você diria para as pessoas que ainda resistem ao uso de estatísticas? Na verdade, a utilização de dados analíticos tem se tornado cada vez mais presente na NFL e muitas equipes têm obtido sucesso ao incorporá-los em seus processos de avaliação e tomada de decisão. No entanto, ainda existem pessoas no mundo do futebol americano que resistem ao uso de estatísticas e análise de dados. Muitas vezes, essa resistência vem da crença de que o futebol americano é um esporte que não pode ser reduzido a números e estatísticas e que a avaliação de jogadores deve ser baseada em habilidades intangíveis e na avaliação visual do talento. Embora eu acredite que a avaliação visual ainda seja uma parte importante do processo de avaliação de jogadores, é importante lembrar que as análises de dados não são um fim em si mesmas, mas uma ferramenta que pode ajudar a complementar a avaliação visual e oferecer insights adicionais sobre os jogadores. Ao incorporar dados e análises em nossos processos de avaliação de jogadores, podemos obter uma compreensão mais profunda e abrangente do desempenho de um jogador, identificar tendências e padrões que podem ser difíceis de observar visualmente e tomar decisões mais informadas e precisas. Então, a minha opinião é que, embora haja espaço para a avaliação visual e a intuição no futebol americano, o uso de dados analíticos e estatísticas pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar as equipes a tomarem decisões mais informadas e maximizarem suas chances de sucesso. Quais times da NFL você destacaria como os de maior sucesso no draft? Há várias equipes na NFL que têm sido muito bem-sucedidas no draft ao longo dos anos. Mas se eu tivesse que destacar algumas equipes que têm sido particularmente bem-sucedidas na escolha de jogadores através do draft, eu destacaria as seguintes. New England Patriots. Os Patriots têm sido um modelo de consistência e sucesso na NFL nos últimos anos e muito disso pode ser atribuído à sua habilidade de escolher jogadores talentosos através do draft.
O técnico Bill Belichick tem uma reputação de ser um mestre na identificação de talentos subestimados e de extrair o máximo de seus jogadores. Pittsburgh Steelers. Os Steelers têm uma história rica de sucesso no draft, tendo selecionado alguns dos maiores jogadores da história do futebol americano, como Franco Harris, Vince Vaughn e Troy Polamalu. A equipe tem sido particularmente boa em escolher jogadores nas primeiras rodadas do draft. Green Bay Packers. Os Packers são conhecidos por sua abordagem conservadora e orientada para o draft e têm sido capazes de manter uma equipe competitiva por anos, em grande parte devido às suas escolhas de draft bem-sucedidas. A equipe tem uma abordagem paciente e cuidadosa para avaliar talentos, o que lhes permitiu encontrar jogadores subestimados que se tornaram grandes estrelas na NFL. Baltimore Ravens. Os Ravens têm uma abordagem única para o draft, priorizando jogadores com habilidades atléticas e físicas especiais em vez de jogadores mais estabelecidos ou com estatísticas impressionantes. Essa abordagem tem sido muito bem sucedida para a equipe, que tem selecionado jogadores como Ray Lewis e Ed Reed no passado. Seattle Seahawks. Os Seahawks têm sido conhecidos por sua abordagem agressiva para o draft, muitas vezes negociando escolhas de draft para subir no ranking e selecionar jogadores específicos que eles acreditam serem uma boa opção para a equipe. Essa abordagem tem sido bem sucedida para os Seattle, que selecionaram jogadores como Russell Wilson e Richard Sherman no passado. Obviamente existem outras equipes que tiveram sucesso no draft, mas essas são algumas das equipes que eu acredito que merecem destaque por sua habilidade de escolher jogadores talentosos através do draft. Olha, acho que eu vou precisar discordar de você em alguns desses times, mas temos que ressaltar para o público que você não tem acesso aos dados após 2021, né? Isso mesmo, Gabriel. Meu conhecimento está limitado aos dados e informações disponíveis até o final de 2021 e pode haver equipes que tiveram um desempenho melhor no draft após essa data. Também é importante lembrar que o sucesso no draft é influenciado por muitos fatores, incluindo a sorte, lesões, desenvolvimento de jogadores e mudanças na equipe técnica, entre outros. E quais times você destacaria negativamente nesse período? Gabriel, falar sobre equipes que tiveram dificuldades no draft é sempre um assunto delicado, porque mesmo as equipes que tiveram menos sucesso ainda conseguiram selecionar jogadores que se tornaram grandes estrelas na NFL. No entanto, eu posso citar algumas equipes que tiveram um histórico menos consistente ou que tiveram dificuldades em selecionar jogadores de impacto no draft. Cleveland Browns. Os Browns tiveram muitas escolhas de alto nível no draft nos últimos anos, mas muitas delas não se traduziram em sucesso na NFL. A equipe tem lutado para encontrar um quarterback de franchise e também teve dificuldades em selecionar jogadores em outras posições-chave. Jacksonville Jaguars. Os Jaguars têm sido uma das equipes mais inconsistentes na NFL nos últimos anos, e parte disso pode ser atribuído ao seu histórico de escolhas ruins no draft. A equipe teve dificuldades em encontrar um quarterback de franchise e também teve dificuldades em selecionar jogadores de impacto em outras posições. Oakland e Las Vegas Raiders. Os Raiders têm sido uma equipe muito estável nos últimos anos, com muitas escolhas de draft duvidosas e negociações questionáveis. Embora a equipe tenha selecionado alguns jogadores de destaque nos últimos anos, eles também tiveram muitas escolhas de alto nível que não se traduziram em sucesso na NFL. New York Jets. Os Jets tiveram dificuldades em encontrar um quarterback de franchise e também tiveram dificuldades em selecionar jogadores de impacto em outras posições-chave. A equipe também teve problemas em desenvolver seus jogadores selecionados no draft. É importante lembrar que a seleção de jogadores através do draft é uma tarefa desafiadora, e até mesmo as equipes mais bem-sucedidas têm suas falhas. Além disso, o sucesso no draft é apenas um dos muitos fatores que influenciam o desempenho de uma equipe na NFL. Como você disse, o draft é muito mais uma arte do que uma ciência. Só assim pra gente explicar o fato do maior jogador da história da NFL ter sido escolhido só na 6ª rodada, né? Exatamente, Gabriel. O sucesso de Tom Brady, selecionado apenas na 6ª rodada do draft de 2000 pelos Patriots, é uma prova de que o draft não é uma ciência exata. Brady não era considerado um prospecto altamente cotado na época do draft, mas acabou se tornando um dos maiores jogadores de todos os tempos. Isso mostra que a avaliação de talentos no draft pode ser subjetiva e influenciada por muitos fatores, incluindo desempenho universitário, tamanho, velocidade, habilidades e características psicológicas. No entanto, é importante ressaltar que o draft é apenas uma das muitas maneiras pelas quais as equipes da NFL podem adquirir talentos. As equipes também podem assinar com jogadores não draftados, negociar trocas com outras equipes e contratar jogadores veteranos como agentes livres. O sucesso de Brady também destaca a importância do desenvolvimento de jogadores e da cultura da equipe, fatores que podem ser igualmente importantes para o sucesso de uma equipe na NFL. Tradicionalmente, discute-se bastante a questão de draftar o melhor jogador disponível ou por necessidade. Nos últimos anos, o valor posicional entrou mais na equação também. Qual seria o equilíbrio perfeito entre esses 3 fatores na hora de tomar a decisão sobre quem escolher no draft? Essa é uma ótima pergunta, Gabriel. A escolha entre draftar o melhor jogador disponível por necessidade ou por valor posicional é sempre um desafio para as equipes da NFL. Na minha opinião, o equilíbrio perfeito entre esses 3 fatores depende muito das circunstâncias específicas de cada equipe.
Draftar o melhor jogador disponível é uma abordagem que se concentra em selecionar o jogador com as habilidades mais avançadas independentemente da posição. Isso pode ser especialmente útil para equipes que têm várias posições de necessidade, pois permite que eles reforcem seu elenco com o jogador mais talentoso disponível. No entanto, se uma equipe já tiver uma posição bem definida e precisar reforçá-la, draftar por necessidade pode ser uma abordagem mais adequada. O valor posicional também é importante a ser considerado. Por exemplo, quarterbacks, tackles ofensivos, defensive ends e cornerbacks são geralmente considerados posições mais valiosas na NFL. Portanto, se uma equipe precisar preencher uma dessas posições, pode ser justificável selecionar o jogador mais talentoso disponível nessa posição, mesmo que haja jogadores com habilidades mais avançadas em outras posições. Em última análise, a chave para tomar a melhor decisão no draft é ter uma boa compreensão das necessidades de sua equipe e das habilidades dos jogadores disponíveis. As equipes que são capazes de avaliar com precisão os talentos dos jogadores equilibrando as necessidades do time com o valor posicional terão mais chances de sucesso no draft. Você escolheria um running back na primeira rodada? Essa é uma decisão que depende muito das circunstâncias específicas de cada equipe. Os running backs podem ser jogadores muito valiosos na NFL, mas a posição também é conhecida por ter uma vida útil relativamente curta e sofrer um alto risco de lesões. Se uma equipe precisar de um running back e houver um jogador excepcionalmente talentoso disponível na primeira rodada, selecioná-lo pode ser uma escolha válida. No entanto, se a equipe tiver outras necessidades mais urgentes ou se houver jogadores de outras posições com habilidades comparáveis disponíveis, selecionar um running back na primeira rodada pode não ser a melhor escolha. Em resumo, escolher um running back na primeira rodada é uma decisão que deve ser tomada com cuidado, avaliando as necessidades da equipe, as habilidades do jogador e o valor posicional. É mais uma que a gente discorda. Eu ainda não superei a raiva depois de ver os Giants selecionarem o Saquon Barkley na primeira rodada. Compreendo a sua posição, mas é importante lembrar que a seleção de jogadores no draft envolve muitas variáveis e nem sempre as escolhas feitas pelos times se mostram bem-sucedidas no curto prazo. No caso específico de Saquon Barkley, ele foi selecionado na segunda posição geral do draft de 2018 pelos Giants e teve um impacto imediato na equipe, estabelecendo-se como um dos melhores running backs da liga em seu ano de estreia. No entanto, é justo apontar que a equipe teve outras necessidades no momento da seleção e que Barkley sofreu com lesões nas temporadas seguintes, o que prejudicou o desempenho geral da equipe. Mas é importante lembrar que o sucesso ou fracasso de uma escolha no draft não deve ser avaliado apenas a curto prazo e que muitos jogadores levam tempo para se desenvolverem e alcançarem seu potencial máximo. Bem, muito obrigado pela participação, ChatGPT, gostei muito da nossa conversa, apesar de você ficar um pouco em cima do muro em determinados pontos. Até a próxima. Foi um prazer participar do seu podcast, Gabriel. Estou sempre disponível para conversar sobre futebol americano e outros assuntos. Até a próxima! Então é isso, muito obrigado, Felipe Vieira, muito obrigado, ChatGPT, eu espero que vocês tenham achado divertido. Vamos passar agora para a parte número 2, que a gente vai falar sobre play-in, né? Playoffs da NBA, temporada regular chegou ao fim, e draft também da NBA, né? Já logo vai chegar o draft da liga também, liga de basquete, então não deixe de escutar a segunda parte.